Então, a gente tem aí uma definição da Organização Mundial da Saúde Animal, que fala que bem-estar animal significa como um animal ele está conseguindo lidar com as condições em que ele vive, tá? E isso, esse estado de bem-estar, né, conforme indicado por evidência científica, se o animal estiver com saúde, se ele estiver num ambiente confortável, se ele estiver se sentindo confortável, se ele está apresentando um bom estado nutricional, se você considera que aquele ambiente para ele está seguro e ele demonstra isso através de um comportamento meio despreocupado, tá? Se ele é capaz de expressar os comportamentos inatos, as brincadeiras, né? Se ele é capaz de explorar o ambiente, tudo isso te dá dicas de que esse animal está experimentando um bom estado, né? Um estado de bem-estar. E também se ele não estiver sofrendo de nada desagradável, como dor, medo e sofrimento. Essa é a definição que a Organização Mundial de Saúde Animal dá para a gente com relação ao bem-estar animal, tá? Mas vamos seguir aí, tá? Bem-estar não é uma coisa para sempre, né, gente? A gente sabe bem disso. Bem-estar é um estado que ele vai ser medido num determinado tempo de vida daquele indivíduo, tá? Então, hoje ele pode estar muito bem, ele pode estar saudável, tá com todas aquelas características que a gente viu ali da definição, e outros dias pode ser que não esteja, tá? Então, ele é medido num momento determinado da vida do animal. Ele pode ser graduado, ou seja, ele pode variar de muito bom a muito ruim, né? Então, por causa disso, você não pode basear a tua avaliação se o animal, se aquele primata está experimentando um bom estado de bem-estar, simplesmente por um parâmetro. Ele está com saúde, ele não está com nenhuma doença crônica. Mas e o ambiente dele, né? E o ambiente social dele? Né? Como é que ele está lidando com a hierarquia dentro do grupo? Né? Ele está apanhando? Como isso é um estado que não é constante, então a gente não pode basear na observação de um único parâmetro. Tá? E aí a gente vem com uma definição aí de Bloom e Molento, de um artigo que ele diz basicamente isso para a gente, que bem-estar ele tem que ser definido de uma forma que permita uma relação com outros fatores, que fatores e outros conceitos. Que conceitos são esses? Quais são as necessidades dos animais, né? Estão sendo respeitadas as liberdades deles? Você acha que ele está experimentando um estado de adaptação, de felicidade? Ele tem controle sobre o ambiente, né? Ele consegue prever as coisas que estão acontecendo ali naquele ambiente? Quais são os sentimentos dele? Sofrimento, de dor, de bem-estar, de ansiedade, de medo, né? Então, para você definir o que é bem-estar para um primata e para os animais de uma maneira geral, você tem que correlacionar todos esses fatores. Eu não posso, por um parâmetro só, dizer se esse animal experimenta bem-estar ou não. Tá bom? Então, esse é o artigo que eu falei para vocês. Recomendo a leitura dele, porque é um artigo de revisão. Então, ele tem bastante informações sobre a questão do bem-estar animal, tá? É esse mesmo do Bloom e Molento que a gente citou no slide anterior, tá? Como se trata de uma revisão, ele trata de bastante conceitos. Ele é bem interessante de ler também, para quem tiver vontade de se aprofundar um pouquinho. Então, quando a gente vamos chegar lá na questão dos direitos dos animais. Também não é o foco da nossa conversa aqui hoje, né? Isso aí dá pano para manga, sobre se os animais têm direitos ou não, né? Aos que acreditam que sim, que eles têm direitos. De novo, recomendo que vocês assistam a palestra do Julio, porque ele também aborda esse assunto, tá? Se os animais teriam ou não direitos. Há uma galera que acha que sim, e a outra que acha que os animais eles não podem, eles são inimputáveis, ou seja, você só dá direito para quem tem deveres, né? Eles não são seres humanos, e se eles não são considerados seres humanos, eles, portanto, não teriam direito. Então, para a gente não entrar nessa discussão que não tem fim, o que a gente faz quando a gente vai falar sobre bem-estar animal? É o que a primeira coisa que a gente fala. Então, ao invés da gente dar o termo direitos dos animais, vamos estabelecer aqui 5 liberdades? O que é isso? Isso nada mais é do que uma forma prática da gente abordar essa questão dos direitos dos animais, né? Que, na verdade, constituem as necessidades básicas deles. Tá? Então, os animais eles deveriam sempre estar livres de fome, de sede, eles não deveriam ser privados de água e de comida por longos tempos.
esses animais não deveriam sofrer processos dolorosos de nenhuma maneira, né, por manejo inadequado, por negligência, como a gente falou, por injúria mesmo, por dano, por doença. Eles deveriam ser livres de desconforto, ou seja, eles têm que ser dado a eles a capacidade ou o local adequado para que eles tenham descanso, para que eles tenham conforto térmico, né, foi o que eu citei para vocês no início da minha fala, que agora, por exemplo, que a gente teve uma mudança brusca de temperatura, a gente tem que se preocupar, né, se está sol demais, se está calor, se está frio, se vai chover, então eles têm que ter sob os nossos cuidados, essa questão da liberdade de ter conforto, tá? A quarta liberdade é a liberdade para expressar o comportamento natural da espécie, né? Vocês vão ver que mesmo a gente falando de primatas, existem diferenças comportamentais entre uma espécie e outra, né? Lá, um exemplo, a gente trabalha com dois gêneros, né? Macaca e o gênero Saimiri, sendo que a gente tem macaca mulata, que é o Rhesus, e o macaca fascicularis, que é o Cynomolgus, e a gente tem nos Saimiris o Saimiri ciurius e o Ustus, né? Então, são dois gêneros, 4 espécies. Cada grupo desses animais tem comportamentos diferenciados, tá? Então, eles se exprimem de forma diferenciada, né? Vocês vão ver nos exemplos que a gente trouxe mais para o final, de que até o recinto deles a gente tem que se preocupar se uma espécie ela é mais arbórea, né? Se ela ocupa estratos superiores ou se ela é mais forrageira, né? Tudo isso vai influenciar, tá? Então, essa é uma necessidade básica, que é a liberdade de expressar o comportamento. Você tem que prover a condição para que esse animal expresse esse seu comportamento. E, por último, livre de medo e de estresse. E aí a gente tem também esse modelo que foi desenvolvido para ser utilizado como uma ferramenta, tá? Para ajudar a gente na avaliação desse bem-estar. Então, esse modelo dos 5 domínios, ele tem quatro domínios que estão ali no aspecto físico, fisiológico, funcional, e a gente tem um domínio que é o domínio mental, ali separado em experiências negativas e positivas. Então, a avaliação de todos esses parâmetros que são contidos nesse modelo dos 5 domínios vão ser uma ferramenta fundamental para que a gente possa avaliar se aquele primata, se aquele animal, ele experimenta bem-estar ou não, tá? Então, é uma ferramenta bastante utilizada para a gente também para avaliação de bem-estar. Então, quem é da área de psicologia ou que já fez algum curso, né, motivacional e tal, deve conhecer essa pirâmide de Maslow. Abraham Maslow não sei, acho que já morreu. Ele desenvolveu esse modelo da pirâmide, né, de Maslow, que ele coloca na base da pirâmide essa questão, ele aborda essa questão de motivação, de autorrealização do ser humano, né? Então, ele bota lá na base dessa pirâmide algumas questões que são as nossas necessidades fisiológicas, tá? E ele vai subindo nessa pirâmide. Então, bom, se eu tenho garantido lá o meu direito o meu acesso à água limpa, né? Se eu tenho condições de higiene, se eu tenho condições de um abrigo, se eu tenho um relacionamento lá, né, uma necessidade fisiológica de relacionamento está respondido, essas são as bases, né, essa é a base da pirâmide, são as necessidades básicas do ser humano, e ele vai subindo. Além disso, o que eu preciso ter? Eu preciso ter segurança, né? E além disso, eu tenho que ter relacionamentos sociais, né? E aí vai afunilando essa pirâmide para as necessidades mais subjetivas, vamos dizer assim, né, que tem mais relação com cada ser humano, né, e que são as necessidades de estima e as necessidades de autorrealização que estão lá no topo da pirâmide. Então, o que a galera que trabalha com animais fez, né, principalmente de zoológico e de aquário? Eles transpuseram esse modelo da pirâmide de Maslow para poder adaptar isso para os animais, tá? Qual é a estratégia que eles estão usando? Então, eles transpuseram essa pirâmide para uma árvore, representaram essa condição de realização através da figura de uma árvore. E eles colocaram lá na base, vocês estão vendo aqui a raiz da árvore, eles colocaram essas necessidades básicas, que são as necessidades fisiológicas,
tá? De abrigo, de água limpa, de condições, boas condições sanitárias, aí subindo a questão da saúde, né? A questão do cuidado, né? Contra doenças, a questão do tratamento das suas injúrias, né? Se você está bem nutrido, né? São as questões de saúde. Acima disso, quais são as necessidades de segurança desses animais? Então, a partir daí, né, ele considera daí para baixo tudo que é considerado cuidado com o animal. A partir dessa linha pontilhada, né, o topo da pirâmide, ele já começa a considerar a questão do bem-estar desses animais. E aí, no caso, as necessidades sociais, os estímulos mentais, né, que estão ali na copa das árvores, e as aves representando a oportunidade de escolha. Isso é importante para que a gente garanta o bem-estar animal, e principalmente quando a gente fala de primatas não humanos, tá? Que são espécies, as espécies que a gente está trabalhando aqui hoje. Então, vamos lá, Mônica. Então, tá. Dito isso, como é que a gente faz para avaliar o bem-estar desse animal? Então, vamos lá. A gente tem os mesmos parâmetros que a gente usa para avaliar o bem-estar das outras espécies animais, tá? Começando pelos aspectos comportamentais, né? Quem tem gatos, convive com gatos, né, sabe que o felino tem essa característica. Primeira coisa que acontece, se ele não estiver bem, se ele estiver doente, ele vai ficar com aquele pelo todo esmigalhado. Ele não cuida para limpeza, para higiene pessoal, né? O primata também apresenta esse comportamento. Se você olhar um animal que não está sendo bem cuidado, ou ele não está cuidando de si próprio, ou ele não está interagindo com o grupo, né, não estão fazendo grooming nele, tem alguma coisa errada ali, a gente tem que avaliar isso. A questão do apetite, esse animal está se alimentando bem? Ele chega para a ração, ele chega para a fruta, ele vai no que oferece? Você está olhando, ele está com vontade de comer, né? Ele se movimenta em direção ao coxo, ou onde você colocar o alimento dele. Qual é a postura desse animal? Né? Uma coisa comum também da gente observar em primatas com dor de cabeça, por exemplo, eles colocam a cabeça grudada ou na gaiola, no recinto, ou na parede. Tá? Então, é uma postura que te indica que ele não está bem. Ele está curvado? Tá? Então, as mesmas posturas que a gente observa em outros animais, eles também apresentam. Ou ele está agressivo, mais do que o normal. Né? Se você chega perto desse animal, ou um outro, né, um co-específico chega perto e se aproxima, ele está agindo com agressividade? Tem alguma coisa errada ali. Está vocalizando? Que tipo de vocalização ele está fazendo? Qual é a expressão facial desse animal? Ele está se mostrando agressivo para você? Né? Qual é a aparência dele? Ele está, quando você toca nesse animal, né? No caso de um animal que está mais próximo de você, o que ele faz quando você toca? Né? Ele se recolhe, ele age de forma agressiva, então isso também é um indicativo. Os parâmetros fisiológicos também igual para todo mundo, né? Temperatura, peso, frequência respiratória, frequência cardíaca, qual é o estado de hidratação desse animal, tudo isso vai ser um indicativo de como é que está a saúde desse animal. Outra forma da gente avaliar são os parâmetros bioquímicos, né? A gente tem marcadores de estresse que podem ser utilizados para avaliar ou no sangue ou nas fezes, dependendo da espécie que você está trabalhando. A gente também observa aspectos produtivos, que são os aspectos de crescimento, de desenvolvimento desses animais. Vou citar um exemplo também do nosso convívio ali, né, do nosso trabalho na colônia. Os nossos animais, anualmente, eles passam pelo que a gente chama de manejo médico anual. Então, durante esse período, todos os dias a gente entra num recinto, esses animais são capturados individualmente, anestesiados, eles passam por uma bateria de exames, né? Exame físico, às vezes tatuagem para identificação que precisa ser feita ou refeita, coleta de material para avaliação, e eles vão passando também numa bancada, cada veterinário vai fazendo uma atividade. E, por último, a gente faz a limpeza dos dentes desses animais, avaliação oral, né? Se tem algum dente quebrado, fraturado, se tem cáries, a gente faz a limpeza de placas de tártaro. E uma coisa muito comum, principalmente na colônia de rezos, é que esses animais desenvolvem com muita frequência uma periodontite necrosante, né? Eles desenvolvem doença periodontal. Então, é nítido, a gente percebe, dentro de uma geração, animais com a mesma idade, você olha aquele animal que desenvolveu pouco.
E aí, quando você abre a boca desse animal e você detecta que ele tem doença periodontal, você percebe que ele é bem menor do que os outros. Então, isso é um indicativo para a gente de que ou ele está com dor ou ele não está conseguindo se alimentar direito, percebem? Então, é dessa forma, observando, que a gente vai detectando se esse animal experimenta um bom estado de bem-estar ou não. E a outra questão também é a reprodutiva, né? Aqueles animais que ou eles não são, as fêmeas principalmente, né, não são boas mães, não tem muito cuidado. É muito comum também a gente observar num ambiente estressante, se uma fêmea primípara, né, a primeira aparição dela, se ela não tem experiência, se ela está estressada com alguma outra coisa, a primeira coisa que ela faz é largar o bebê para lá, né? E aí a gente é obrigada a pegar, quando não tem uma outra fêmea que adote, a gente acaba tendo que levar, encaminhar para a creche e fazendo a criação na mão, tá? Então, são indicativos também. Então, quando a gente fala em avaliação do bem-estar, a gente precisa lembrar que esses problemas, todos eles têm que ser sempre muito bem descritos e registrados, né? A gente trabalha num local onde a gente tem muitos animais, né? Então, nem sempre você tem a mesma pessoa olhando, você tem um grupo grande de pessoas ali, mas a gente precisa focar, analisar qual é o problema que está acontecendo, como é que eu posso resolver isso, né? Se eu não detecto o problema, eu não posso desenvolver uma estratégia para resolver esse problema. Então, tudo tem que estar descrito, tem que estar documentado, tem que estar fotografado, e a gente, depois de tudo isso, tem que reavaliar. Uma vez que você tomou uma medida corretiva ou até de precaução, você tem que avaliar depois se aquilo ali funcionou. Ah, tá, então esse animal agora está ok? Agora ele está conseguindo interagir com os outros? Ele está deambulando? Ele está se alimentando? Ele melhorou o estado de hidratação? Tá? Então, os registros são muito importantes, tá, gente? Para quem trabalha, principalmente para quem trabalha com um grande número de animais. E o que pode atrapalhar nessa nossa avaliação, de saber se o animal está bem ou se ele não está bem? Ah, o danado do antropomorfismo, né, gente? A gente tem essa mania de querer... Isso é antigo, né? A gente faz isso nos dois sentidos. A gente tem essa mania de achar que Deus, ou os deuses, né, dependendo da crença de cada um, tem características humanas, e a gente faz a mesma besteira quando a gente fala de animais, né? Então, a gente tem essa coisa, né, de ou a gente acha, né, um exemplo simples, né, não sei vocês, mas quando eu era criança, a imagem que me passavam de Deus, por exemplo, é daquele velhinho barbudo sentado num trono, né? O que é isso se não antropomorfismo? Eu estou concebendo uma ideia que eu tenho de mim como ser humano, direcionando isso para uma entidade que eu não conheço, eu não tenho definição de Deus, né? Eu nunca vi Deus, ninguém sabe definir Deus, né? Então, a gente tem essa mania de fazer para cima e para baixo também. Então, a gente tem essa tendência de achar que os animais também vão ter as mesmas atribuições, as mesmas qualidades, os mesmos comportamentos que a gente tem. Nem sempre é assim. Ah, Mônica, mas o antropomorfismo é sempre ruim? Não. Ele pode ser um ponto de partida, tá? É o que a gente chama de antropomorfismo crítico, né? Me dá um exemplo, Mônica. Por exemplo, a questão da dor, tá? Da avaliação da dor. A gente sempre tem que partir do pressuposto, se uma coisa dói em mim, ela vai doer no animal também, né? Principalmente aqui a gente está falando de primatas, a gente está falando de mamíferos, né? A gente está falando de uma mesma linha evolutiva. Então, partir do pressuposto de que se dói em mim, vai doer nele, é uma coisa legal, né? Já é um ponto de partida para eu avaliar, mesmo que eu não conheça propriamente a espécie com que eu tô avaliando, tá? A outra questão é a questão do isolamento, né? E principalmente quando a gente fala de primatas. Basta vocês verem, para um ser humano, por exemplo, se uma pessoa ela está numa instituição prisional, né? Se ela é muito agressiva, se ela faz alguma coisa muito errada dentro do sistema prisional, qual é a primeira providência que eles tomam? Eles pegam aquele indivíduo, eles separam aquele indivíduo, eles levam para solitário, né? Então, primata, a gente experimenta o mesmo sentimento. A pior coisa para ele é o isolamento. Primata é um ser extremamente social, então é sempre bom a gente prestar atenção nisso, porque para ele, às vezes você precisa separar um animal para ser tratado clinicamente, então sempre que possível, leva um coleguinha junto,
né? Leva um coespecífico ou na impossibilidade, às vezes você está num ambiente de experimentação e não pode fazer isso. Existem recursos para você fazer isso também, são inúmeros, tá? Não é aula de enriquecimento aqui, mas a gente pode citar, de você manter o contato desse animal, pelo menos o contato visual ou o contato tátil, né? Você colocar um recinto do lado do outro para que eles possam se tocar, ou na impossibilidade, você fornecer placas de lã ou de grama para que ele possa se encostar ali, né? Isso é primordial para um primata. Tá? Então, nesse aspecto, eles agem exatamente como nós, seres humanos. Então, esse é um antropomorfismo crítico que pode ser usado como um ponto de partida para que a gente possa avaliar a questão do bem-estar. As outras possíveis falhas na avaliação são, por exemplo, diferenças entre espécies, linhagens e indivíduos. Trouxe aqui essa gravura, esse enriquecimento foi aplicado na colônia de Saimires na semana passada. Nós fizemos caixas surpresas para essas famíliazinhas, para esses grupos de Saimiri, e enquanto a gente tinha lá os curiosos, né, que estavam ali explorando e puxando e vendo o que tinha ali dentro, houve casos de caixas que ficaram intactas durante todo o período de enriquecimento. Então, para vocês verem, a gente está falando da mesma espécie, né? Mas de um grupo familiar para outro, a gente consegue perceber essa diferença no aproveitamento, na curiosidade, ou seja lá no que for. Tá? Então, às vezes, o que funciona para um grupo não funciona para outro. De novo, a gente tem que anotar isso. Tá? Ou por inobservância e falta de monitoramento adequado. Isso também pode ser uma falha na avaliação. Lembra que eu falei que tudo tem que ser anotado, tem que ser registrado, tem que ser fotografado? Porque a gente só consegue fazer esse painel de saber se o animal experimenta um bom estado de bem-estar ou não se a gente tiver esses registros e essa observação. Tá? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Chamando atenção aí para os fatores que vão auxiliar na manutenção desse bem-estar, né? Primordial, a gente sempre fala isso para os grupos que a gente trabalha nos cursos ali, que a gente precisa conhecer o comportamento, a biologia daquele primata não humano que a gente está trabalhando. De qualquer animal de forma geral, tá? Mas a gente precisa conhecer a espécie que a gente está trabalhando, ou então a gente não vai desempenhar um bom trabalho nesse sentido. Tá? A gente tem que também proporcionar um manejo de condições ambientais adequadas. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos nossos lá do que a gente faz. No caso de procedimentos experimentais, né? Isso não é da nossa alçada, porque nós somos a criação, né? Mas a gente mantém esse contato com o pessoal da experimentação para que seja evitado ao máximo qualquer tipo de desconforto, para que durante a submissão de um projeto de pesquisa, para que o pesquisador atente para a questão do controle da dor, para que questão da analgesia, da anestesia, das condições em que esse animal vai ser mantido, né? Por todas essas razões, a gente viu que o primata ele sofre muito com a questão do isolamento, do afastamento do seu grupo familiar, é um animal muito parecido com a gente, então todas essas coisas a gente precisa cuidar para que eles não tenham essas experiências ruins, tá? E até mesmo cuidado nos transportes, né? Quando a gente desloca um animal de um lado para outro. Lá no nosso caso, quando a gente faz essa transferência do animal da criação para a experimentação, esses animais vão sedados e são transportados em caminhões baú, né? Eles são fechados para que eles não fiquem ali em contato com o ambiente e se estressem menos durante esse transporte. Então, esse é um cuidado que o pessoal da pesquisa tem quando eles demandam os animais para a gente. E a relação que a gente tem que ter homem-animal, isso é extremamente importante na questão do bem-estar, tá? Tem que ser bom para a gente, tem que ser bom para eles também, né? E a gente sempre fala isso também para os nossos técnicos, para os nossos tratadores, para as pessoas que vão lidar com esses animais de maneira geral, até para a equipe de veterinários mesmo, quando chegam lá, né? A gente tem que aprender a desenvolver empatia por esses animais. Né? Como eu falei para vocês, são animais que estão ali dependendo exclusivamente dos cuidados que a gente possa oferecer. Então, o tentar se colocar no lugar do animal é uma boa forma de você começar a se moldar para trabalhar com primatas, tá? A gente trabalha muito também a questão da capacitação profissional, né? Tanto fornecendo subsídios técnicos, né? Fazendo treinamentos técnicos, quanto conversando com eles também, essa questão da sensibilidade, fazendo ver, olha,
olha, tá vendo, tá frio, né? Vamos caprichar um pouquinho mais aqui na secagem desse ambiente, né? Olha, tá desconfortável, esse animal acabou de sair de uma cirurgia, então o que a gente pode fazer nesse ambiente enquanto ele tá aqui na squeeze, né? Nessa gaiola individual, o que a gente pode fazer para que ele tenha conforto para se deitar, para se movimentar, né? Uma questão importante também é que a gente precisa ter contato regular. A gente percebe que os primatas que estão em constante contato com a equipe técnica, eles já são muito mais acostumados. É fácil a gente perceber. Às vezes chegam visitas técnicas na nossa colônia e a gente trabalha desse jeito que vocês estão vendo essa técnica aí, né? Todo encapotado, às vezes até com... Em cima desse macacão de terbrinha, a gente ainda usa o impermeável, né? Então, a gente está de máscara, às vezes de óculos, né? Quando está executando algum procedimento que requeira esse tipo de EPI, a gente está ali todo coberto, né? Mas a gente está ali todos os dias. Entrou uma visita técnica paramentada da mesma forma que a gente está, esses animais eles já começam a vocalizar na colônia. Ou seja, eles precisam, para ter confiança, eles precisam desse contato, né? E esse contato tem que ser o mais suave possível, menos estressante para o animal. E a gente também, sempre que pode, cuida do condicionamento e adequação para situações que são diferentes para esse animal, né? Por exemplo, quando esses animais vão ser encaminhados para pesquisa, o que se tem procurado fazer é separar esses animais previamente, né, e fazer treinamentos de comportamento, de condicionamento operante, e o animal acaba colaborando com determinadas coisas. A gente vai desensibilizando, acostumando para o tipo de procedimento que ele vai precisar passar, tá? Isso também não é possível com todos os animais, como eu falei para vocês, é uma colônia muito grande, a gente tem um número muito grande, mas sempre que possível a gente tenta fazer esse processo adaptativo antes deles serem encaminhados para pesquisa. Tá? Continuando com essa questão da relação do homem-animal, isso também a gente fala o tempo todo para eles, né? Qual é a importância? A gente procura mostrar qual é a importância da gente trabalhar com esses animais de pesquisa, né? Como todos nós aqui, né, somos da área, veterinários, biólogos, zootecnistas, nós trabalhamos com animais e a gente tem simpatia por eles, a gente gosta de animais. É difícil encontrar pessoas nessas profissões que não tenham alguma afinidade, né? Então, para a gente é difícil entregar um animal que sai da criação para um pesquisador que está te pedindo. Você viu nascer, você cuidou dele, né? Então, essa é a parte mais complicada de se trabalhar com esses animais, com os primatas. Né? É difícil para a gente essa entrega, mas como que a gente trabalha isso? Olha, reconhece a importância do seu trabalho, né? Esse animal, ele está sendo encaminhado para um estudo que vai cuidar da cura de milhares de pessoas e também de animais, né? Isso se reverte em benefício de outros animais também. Então, isso é uma coisa que a gente procura trabalhar muito com a nossa equipe. Essa relação de interdependência, da mesma forma que os animais dependem da gente ali todos os dias, nós também, o nosso trabalho, né, o nosso sustento depende daqueles animais. Então, a gente precisa prestar atenção para essa relação, para que seja uma relação de bem-estar para eles e para a gente, né, uma relação de ganha-ganha. E também desenvolver a questão da ética, da consciência e da compaixão, que eu acho que isso não é só com primatas, a gente tem que trabalhar com animais de maneira geral. Tá? Então, considerando essa questão aí do bem-estar, né, que a gente tem que sempre considerar a saúde física, a saúde mental e a saúde ambiental, a gente vai trazer um pouquinho do nosso trabalho a partir de agora, tá? E começa com essa pergunta: como é que a gente promove bem-estar para o primata não humano? Bom, primeiro, a gente permite que esse animal tenha condições de expressar ativamente as suas necessidades de contato, de interação, né? Foi aquilo que eu falei para vocês, pior coisa para eles é a questão do isolamento. Então, sempre que possível, mesmo que seja para um tratamento de 5 dias, tá? Para uma questão de uma cirurgia que o animal passou, uma ferida que ele tem, que você precisa tratar, sempre que possível, traga um co-específico para ficar ali com ele durante aquele tempo. É importante que a gente faça isso com os primatas. Permitir que ele gaste o tempo dele durante o período ativo, ou procurando, ou explorando, ou forrageando. Vocês vão ver que a gente tem algumas ações de bem-estar voltadas para o enriquecimento ambiental, que a gente tenta promover isso, porque nosso espaço é limitado, né? Então, a gente tem que enriquecer esse ambiente para fornecer esse comportamento, para permitir esse comportamento desses animais. Sempre que possível, também a gente amplia essas dimensões do espaço que ele está.
Recentemente eles desenvolveram lá na colônia também. Antigamente, quando a gente precisava isolar um animal, a gente só dispunha da squeeze bag. Para quem não conhece, ela é uma gaiola de aço inoxidável, e ela tem um fundo removível, né, que é para a gente poder higienizar e também para trocar o piso para o animal se deitar. E sempre que a gente precisa fazer uma medicação injetável, por exemplo, você traciona essa grade, que o fundo dela é móvel, você traciona essa grade para trazer o animal mais para perto de você, e assim você consegue, por exemplo, fazer uma injeção, né, ou fazer uma limpeza de uma ferida, dependendo da espécie ou do indivíduo. Eles até deixam a gente fazer isso, sem precisar fazer, sem precisar anestesiar ou sedar, enfim. Então, o que eles fizeram? Antigamente a gente só dispunha disso. Agora, um técnico vendo artigos, né, do exterior, ele teve a ideia de juntar essas squeezes, né, e uma outra gaiola que a gente tinha individual junto com uma squeeze, e a gente criou, assim, um recinto, uma gaiola com 2 compartimentos. Por quê? Porque é importante para o animal que ele consiga ter esse acesso vertical, né? Embora os rezos, por exemplo, eles sejam mais terrestres, eles fiquem mais tempo, eles precisam braquear, eles precisam ter essa coisa de levantar, de mudar de posição. Então, eles criaram esse sistema onde eles soldaram um compartimento no outro. A gente não perde a squeeze quando você precisa trazer esse animal para perto para poder fazer uma injeção, mas ao mesmo tempo, acabou, você liberou o animal, ele pode descer, ele pode subir, e ali a gente enriquece aquele ambiente dele, mas ele está separado, né? Porque não dá para você entrar num recinto com 20 animais e, vem cá você que eu preciso te medicar, né? Não funciona dessa forma, principalmente com o rezo. Tá? Então, sempre que a gente pode, a gente amplia essas dimensões, a gente oferece essa oportunidade deles cooperarem durante os procedimentos, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês de um animal que a gente precisou tratar e ela foi extremamente colaborativa com a gente. E a gente também utiliza recursos de enriquecimento que a gente pode prover para eles alguns dispositivos que despertem a curiosidade, né, que aguçem, que desafiem eles. Isso faz parte de tratar um animal em questões de bem-estar, tá? E também a questão dos cuidados com a saúde e a atenção às necessidades especiais. Eu também trouxe exemplos para vocês verem aqui do nosso trabalho. Então, agora começa a parte que a gente mostra para vocês como que a gente trabalha lá na fundação, lá no Serviço de Criação de Primatas Não Humanos. Tá? A questão do enriquecimento ambiental, como eu falei para vocês. Ora, imaginem que cada família dessa, embora estejam num ambiente aberto, eles são mantidos em recintos que são gradeados, né? Ou seja, você já limitou o espaço desse animal. Então, macaco não gosta de ambiente clean, né, gente? Minimalista, com poucos móveis, poucas cores, eles não curtem isso. Então, e principalmente porque você está trabalhando com grupos, então cada um tem um gosto, cada um tem uma necessidade. Então, quais são as coisas que a gente utiliza? A gente tem mobílias, né, que a gente dispõe nesses recintos. Por exemplo, a gente usa tubos, vocês podem ver que são tubos, aqueles tubos subterrâneos que a gente adapta, né, que são de PVC, a gente adapta, e ali eles podem se esconder numa hora que eles não querem olhar para a cara do coleguinha, né, porque rola isso, às vezes rolam umas tretas entre eles lá, eles brigam e não querem se ver. Então, assim, você tem que dar oportunidade do animal que, de repente, dentro da hierarquia do grupo, ele não tem uma hierarquia tão alta, dele poder sumir da vista do alfa, né, ele não está ali para apanhar, né? Ou então estou de mau humor mesmo, quero ficar aqui, e aí você tem que fornecer isso. Então, a gente utiliza esses tubos, a gente utiliza galhos também, para que eles possam ter esse contato com texturas diferentes, para que eles possam subir, descer, enfim. A gente utiliza também plataformas. Essas plataformas, nós usamos lá de PVC, nós usamos plataformas de concreto, e também na colônia de rezos e de sinomólogos a gente utiliza madeira ou bambu, né? São estratos diferentes, justamente para isso, porque a gente sabe que dentro daquele grupo existe uma organização hierárquica, né? Então, normalmente os alfas, eles procuram os locais mais altos, né? Eles é que mandam no pedaço, escolhem onde eles querem ficar, mas você não pode só pensar no alfa, né? Você tem que ter condições para que todos os outros também possam se estabelecer ali naquele recinto sem que tenha motivo de estresse para eles. A gente tenta minimizar pelo menos.
E a outra questão que a gente utiliza, que eu falei para vocês, é a questão da bandeja de maravalha. Como vocês podem ver, os nossos recintos, eles têm esse piso de, eu acho que é granitina que chama, não sei, mas é um piso de concreto e um piso frio. Então, no calor, muito que bem, né? Mas no frio, eles procuram normalmente feno, maravalha, e a gente pode colocar isso ou no piso do refúgio, né? Porque cada recinto desse conta com um refúgio, um local onde eles possam se abrigar. Então, hoje, ou a gente usa feno, ou a gente utiliza maravalha, ou a gente usa dentro dos tambores, das caixas e essas bandejas, que são bandejas adaptadas de criação de coelhos, a gente corta e faz ali como se fosse uma caminha mesmo. Então, ela tanto serve para aquecer quanto para eles forragearem, tá? Então, é dessa forma que a gente melhora um pouquinho, né, as condições deles dentro dos recintos usando enriquecimento ambiental. Então, essa aqui é uma visão de um dos recintos, né, para vocês verem a disposição que a gente sempre coloca, né? Tem brinquedos e tem mobília, tá? Tudo que vocês estão vendo aí já é mobília, porque já fica direto no ambiente, tá? Os brinquedos a gente vai trocando de tempos em tempos. Então, tem que ter ninho, né? Tem que ter um tambor ali com plataforma para que eles possam se abrigar ou ficar ali. Tem que ter esses tubos de PVC, esses pneus velhos a gente também utiliza para poder colocar dentro do recinto, eles gostam bastante. Então, essa é uma visão geral de um dos recintos dos saimires, tá? Então, de novo, aqui exemplificando para vocês, né, como eu falei para vocês, os rezos, eles são animais terrestres, eles têm o hábito de forragear, mas como o nosso piso não permite que a gente faça isso, porque são recintos, gente, cada recinto desse com 63 metros quadrados. Então, infelizmente, a gente não tem como colocar terra, grama, essas coisas ainda, né? Espero que isso mude um dia. Então, como é que a gente dribla essas condições? Dando um local onde ele possa fazer esse forrageio, né? Às vezes a gente coloca dentro da maravalha os amendoins com casca, sementes, flores, eles gostam bastante também, então eles perdem um bom tempo do dia fazendo isso. E eu não trouxe para vocês verem aqui, mas numa outra apresentação, a gente costuma colocar piscinas também para eles em épocas de calor. E o resultado que a gente observa no final desse tipo de enriquecimento é fantástico, gente. Se você chega de tarde, né? Normalmente a gente faz isso no período da manhã. Então, quando você chega de tarde na colônia para observar, você vai ver quase todos os animais deitadinhos nas plataformas, fazendo grooming uns nos outros. Quer dizer, funciona, né? Funciona. Se a gente fizer essa variedade, oferecer essa variedade para eles, se a gente tiver cuidado, tiver critério, eles ficam muito tranquilos. Você quase não escuta vocalizações no período da tarde na colônia, porque eles estão sempre muito tranquilos depois de uma atividade de enriquecimento ambiental. A questão das oportunidades de escolha, olha, lembra que eu falei para vocês que a gente tem grupos e esses grupos eles desenvolvem uma relação hierárquica, então a gente tem que fornecer para eles ali, olha, platôs diferentes, alturas diferentes, a gente tem esse brinquedo aqui da foto da esquerda, foi uma espécie de uma escada que eles montaram com pedaços de bambu, do nosso bambuzal mesmo, com cordas. Eles passam horas braqueando nisso e brincando uns com os outros, né? Então, você tem que oferecer esses estratos diferentes para que esse grupo não fique o tempo todo ali em embate, porque quem não tem o que fazer vai arranjar encrenca. Macaco é igual a gente, né? Se não tem o que fazer, você vai fazer besteira, né? Vai implicar com o coleguinha. Então, tudo que a gente pode fazer para minimizar esse comportamento, a gente faz. Dentro da creche também, lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente é obrigado a criar animais também à mão, né, porque são órfãos, ou então porque a mãe era primípara, ou por algum motivo qualquer ela não conseguiu criar. Então, a gente tenta criar esse ambiente dentro da creche, enquanto eles estão em aleitamento artificial, a gente também cria ali um ambiente onde eles adoram a rede, né? Quase todos os animais que vão para a creche adoram ficar se balançando ali, é uma forma deles se sentirem aconchegados também. A gente sempre dispõe para eles brinquedos, bichinhos de pelúcia, a grande maioria chega e já vai abraçando um bichinho de pelúcia, porque lembra que eu falei para vocês que às vezes ele vai sozinho, não tem nenhum outro animal, então ele precisa desse contato, ele precisa simular que ele está abraçando a mãe.
Então, a gente fornece esse tipo de dispositivo para que eles se sintam mais confortáveis. E aí, eles chegam, são criados, às vezes chega mais de um, e aí a gente já começa a colocar, logo assim que o menorzinho que chega cresce, a gente já coloca junto, e depois que a gente termina o aleitamento artificial por volta de 8 meses, a gente faz o PPD, né, faz o teste tuberculínico neles, faz um check-up geral, estando tudo bem, a gente encaminha para um novo grupo, né, a gente forma um novo grupo de animais. Outro recurso que nós usamos é o uso de dispositivos, né, nessa foto da esquerda a gente é uma bola PET, é simplesmente uma bola PET rígida que a gente conseguiu encontrar. A gente recheia isso, às vezes, com ervas aromáticas, com sementes, com amendoim, né? O que a gente tiver na hora, passas, o que a gente tiver, a gente faz, e eles também passam um bom tempo se distraindo com isso. Essa fotografia do meio, a gente aproveitou ali uma espécie de uma esquadria de PVC com um resto de tela, né? Essas telas comuns que a gente coloca para isolamento, são 2 telas sobrepostas, e no meio delas a gente colocou, nesse dia, se eu não me engano, alguma coisa de, talvez aquela haste da cenoura, né? De hortaliças, a gente coloca, e eles também ficam ali o tempo todo tentando puxar aquilo. E no da direita, a gente está ali usando tampas de balde, né? A gente faz de tudo, gente. Nós somos os reis da sucata lá. A gente sai catando tudo que a gente pode para poder distrair essas crianças aí. E aí você espalha ou pasta de amendoim, coloca sementes, o que a gente tiver, tá? E você vê que eles se distraem bastante mesmo. É bem legal para a gente combater o tédio, né? E mudar o ambiente. Porque imagino que é todo dia você acordar dentro de um recinto com aquelas mesmas pessoas, né? Com aqueles mesmos macacos. Às vezes não está muito afim um de olhar para a cara do outro, quer dizer, é sempre aquela rotina. Então, o que a gente faz? O enriquecimento é uma forma preciosa de a gente quebrar essa rotina e da gente melhorar a condição de bem-estar desses animais, né? A gente desafia eles o tempo todo. Então, aí também aplicando as questões os recursos de bem-estar que a gente tem, eu trouxe algumas soluções de casos clínicos ali, né, que a gente também tem que prestar atenção, seja no ambiente de criação ou de experimentação, ou de conservação, uma coisa que às vezes as pessoas não atentam para o bem-estar dos idosos, né? E a gente percebe que tem idosos que já começam, igual a gente, a ficar com artrite, artrose, todas aquelas oses que a gente tem quando fica velho e não consegue se locomover, e não consegue mais braquear com a mesma destreza, perde massa muscular, né? Já ficam mais fraquinhos. Então, a observação faz com que a gente aponte o problema e, olha, vamos tratar o problema. Esse é o caso do gato, né? Lógico que ele não é um gato, esse animal da direita, ele tem esse nome, ele é um Saimiri Sirius, mas ele tem esse nome porque ele tem uma condição genética que fez com que as orelhas dele elas são inseridas mais no alto da cabeça. Então, quando você olha ele de frente, ele parece realmente um gatinho, né? E acabou que a gente apelidou esse animal de gato. Ele tem cerca de 26 anos. A gente começou a perceber algumas alterações de senilidade nele, já com dificuldades de locomoção. Ele era bem abusadinho, queria continuar braqueando, queria subir no poleiro, e ele caía o tempo todo e toda hora ele se machucava, né? Então, depois de quebrar a cabeça, o que a gente vai fazer? Porque a gente não dispõe de muito espaço, essa é uma outra dificuldade que a gente tem na criação. Então, o que a gente vai fazer? Olha, ele não pode ficar caindo o tempo todo e toda hora sendo submetido a tratamento. O que a gente teve a ideia de fazer? A gente construiu um recinto exclusivo para ele. E como que isso funciona, né? A gente diz que é a suíte do gato, né? Aqui dá para ver o detalhe da orelha dele, que é colocada bem em cima, assim, ela é inserida bem em cima, no alto da cabeça, diferente dos outros, né? Então, reparem bem que a gente colocou um local que está isolado, mas continua dentro do recinto dele. Ele não perdeu o contato visual, auditivo, tátil com a família dele, né? Esse grupo é formado basicamente pelos filhos dele. Então, ali a gente colocou uma plaquinha de grama, onde ele pudesse catar uns amendoins. A gente deixou disposto ali a ração dele, é uma ração especial. A gente umedece e faz os pellets ficarem mais molinhos, faz às vezes bolinhos com ração enriquecida, o pessoal da nutrição prepara para a gente.
Ali do lado direito que vocês veem aquele corte de PVC ali, laranja, é porque ele tem o hábito de dormir nesses canos, ele gosta de dormir nos canos. Então, assim, tudo foi preparado para que ele ficasse confortável, a gente pudesse ir embora para casa e ele não achasse de subir e caísse, quebrar todo de novo. Mas, durante o dia, assim que os técnicos chegam de manhã, eles tiram esse animal daí, ele sai dessa casinha que a gente preparou para ele, tá ali, isso aí tá dentro do recinto, ele fica ali tomando sol, interagindo, mas a gente está de olho para ele não ficar querendo fazer estripulia, se machucar de novo. E quando chega no período da tarde, quando a gente deixa o expediente, ele é de novo direcionado para esse recinto, onde ele tem ali e vai ficar bem, abrigo contra frio, tudo certinho. Mas ele não perde o contato, porque lembra que eu falei para vocês, para primata isso é extremamente importante, ele não perdeu o contato com seus congêneres. Tá? Outro caso de solução que a gente encontrou para tratar do bem-estar é dessa paciente aí da velha, a gente chama ela de velha, por motivos óbvios, ela tem aí quase 24 anos agora. Esse animal fez uma fratura completa de tíbia e de fíbula, e como é um animal bastante velhinho, a gente conseguiu realinhar com tala, né? Mas ela não podia ficar o tempo todo lá, é um animal velho, isso demora a calcificar, enfim. Então, o que a gente vai fazer? Também não dispomos de espaço. Essa foi outra solução mais ou menos parecida com a do gato, né? Então, enquanto ela está em tratamento, enquanto ela está se restabelecendo, nós também adaptamos aí um canil, né? Isso era um canil de cães para cães pequenos. A gente adaptou, colocando ali isolamento no piso, colocando ninho lá dentro, colocando os recursos que ela precisava, porque ela precisava ser medicada e ela precisava ter restrição de movimento para que ela pudesse se recuperar. E, ao mesmo tempo, ela está mantida ali junto do grupo familiar dela. Esse é um outro caso de ressocialização, isso também é importante, né? Como a gente não pode ficar com o animal isolado muito tempo, a gente apelidou de careca, porque ela numa briga, ela foi literalmente escalpelada, né? Uma briga de mulher é assim, né, gente? Puxa cabelo. Puxaram dela, né? Puxaram o escalpo, e ela ficou, agora já tá bem, já tá tudo bonitinho, já se recuperou, mas ela acabou ficando com esse apelido de careca, né? Ela começou a apresentar alterações comportamentais, ela estava muito estressada naquele grupo, ela brigava o tempo todo, ela não tinha uma condição hierárquica boa dentro do grupo, só que o que acontecia? Ela era metida valente. Então, toda vez que as outras iam para cima dela, ela não arregava, ela partia para dentro, só que ela se dava mal, porque ela era mais fraca. Então, estava constantemente se machucando. Ela começou a fazer deposição de fezes na extremidade da cauda, que é um comportamento também comum em sainires estressados. Eles pegam as próprias fezes e começam a depositar ali na extremidade da cauda. E, obviamente, isso acaba infeccionando, necrosando, e muitos animais, às vezes, a gente precisa fazer uma caudectomia parcial, tamanho dano tecidual que eles causam por causa dessa deposição de fezes. Então, sempre vocês vão ver animal estressado, saindo, a primeira coisa que ele faz é colocar essas fezes ali. Então, o que a gente fez? Trouxe ela para a sede, né? Utilizamos um refinamento de técnica para o procedimento cirúrgico, que também é uma prática que contribui para o bem-estar, né? Ao invés da gente chegar aqui e só fazer a caudectomia com pouca analgesia ou então com bloqueio local, porque muitas vezes essa área da extremidade da cauda, ela está muito inflamada, então a anestesia, para quem conhece, sabe que não pega. Então, o que a gente faz? Repara que aqui na base da cauda dela, ela está tricotomizada, né? Então, a gente faz uma anestesia, um bloqueio sacrococcígeo, que a gente faz o bloqueio da cauda inteira, né? E aí isso melhora muito a condição analgésica no pós, tanto no trans quanto no pós-cirúrgico. Tá? Então, refinamento, gente, de técnica também é considerado um aliado para a gente manter o bem-estar desse animal. Lembra? Evitar sempre a dor, sempre usar analgesia. Então, depois que a gente fez todo esse procedimento, de novo, não podia ficar com esse animal eternamente isolado, nós descemos com ela para o próprio grupo familiar, mantivemos ela durante um período dentro do refúgio, ou seja, ela tinha um contato pelo portão do refúgio com as outras, mas ela ainda estava muito assustada, ela ainda estava muito ansiosa. Então, o que a gente fez? Fez o tratamento com a fluoxetina para ela,
e era uma espécie de cooperação também. A medicação para ela era inteiramente cooperativa. A gente não precisava pegar esse animal, ela estava tão habituada que a gente não precisava pegar ela para medicar. A gente oferecia, colocava fluoxetina no tenébrio, né? Eu sempre entrava antes no recinto das outras fêmeas, brincava com elas, dava as coisas para ela e depois, por último, dava o remedinho para careca. E assim, ela estava tão acostumada que ela pegava, não precisava fazer nada injetável, ela já pegava no tenebro, já comia, eu via que ela tinha tomado todo o medicamento, aí eu saía. Aos poucos a gente começou a fazer o quê? A abrir esse portão do refúgio. Aí entrava uma, entrava outra, ela no início ficou um pouco receosa lá no alto, na grade no alto do refúgio. No final das contas, no final de um tempo, a gente começou a desmamar, ela já começou a ficar mais calma, ela começou a não arranjar encrenca com as outras, e aí a gente fez a soltura desse animal permanente. Hoje ela está muito bem, obrigada, parou de arranjar problema, ou seja, a gente garantiu o bem-estar daquele grupo através desse procedimento, tá? Então, tem uma questão que a gente aborda também, acho que já está finalizando, tá, gente? A gente tem essa coisa de desenvolver na nossa equipe essa cultura do cuidado com os nossos animais, tá? Fazendo as pessoas entenderem que a questão do bem-estar, ela exige o nosso compromisso, né? A gente tem que ter esse comprometimento com o bem-estar desses animais, porque a gente sempre fala para todo mundo que entra, esses animais estão aqui por um motivo, né? Qual é o motivo? Eles contribuem para a ciência. Mas se eu não tiver um animal bem nutrido, estável, né, psicologicamente estável, se eu não tiver um animal feliz, vamos dizer assim, se ele não tiver bem-estar, essa produção científica ela vai ser muito pobre, porque a gente sabe que o bem-estar atua assim crucialmente dentro de um experimento, né? Se você vai desenvolver uma pesquisa com um animal e esse animal estiver estressado, já babou o seu problema, sabe, né? A sua pesquisa. Por quê? Porque você vai ter um animal totalmente, fisiologicamente, mentalmente estressado e totalmente alterado, ou seja, a sua pesquisa, o seu resultado, ele não é reprodutível. Tá? Então, a gente sempre conversa isso com as pessoas. O sucesso da pesquisa, já que a gente tem ainda que utilizar primatas para pesquisa, animais para pesquisa, é obrigação nossa que eles sejam cuidados da melhor maneira que a gente puder, né? Não só em benefício nosso, deles, como também do produto disso, que é a pesquisa biomédica. Tá? Então, a gente tem sempre que avaliar, considerar que o bem-estar está intimamente relacionado com isso. Tá? Então, vamos lá. Nós, responsáveis pelo bem-estar dos animais, devemos estabelecer e manter padrões elevados, sempre que possível, para defender essa cultura de cuidado entre a equipe de criação e a equipe científica. Eu falei para vocês no início, quando eu me apresentei, que o meu setor é o setor de criação de animais, né? E que a partir do momento que a gente demanda que o pesquisador demanda esses animais e a gente fornece os primatas para eles, eles não retornam, infelizmente eles não podem retornar para a colônia. Então, estabelecer, passar essa nossa experiência para o rapaz, para o pesquisador que está recebendo ele lá na experimentação, é fundamental, né? É fundamental que a gente tenha essa troca de conhecimento, que ele possa sempre contactar um tratador ou um veterinário. Me diz uma coisa, esse animal, aconteceu várias vezes, né? De às vezes chegar um animal na pesquisa e o pesquisador ligar, falar, olha só, esse animal está assim, está assado. E aí a gente tem o histórico dele, olha, ele vai reagir melhor dessa ou daquela forma. Então, essa transparência, essa comunicação entre as equipes, ela também é fundamental para que a gente garanta o bem-estar desse animal até o final da linha, tá? Então, não existe isso, já lhe entreguei, a responsabilidade não é minha. Não, a gente precisa cuidar para que esse animal vá até o fim, gozando de melhor bem-estar que a gente possa promover para eles, tá? Então, outro cuidado que a gente tem que ter é que esse ambiente, né, esses funcionários se sintam sempre muito à vontade para colocar as suas ideias, as suas preocupações. A gente troca muito, principalmente essa equipe do núcleo de bem-estar, sempre alguém vem com alguma ideia, ou é um técnico que observa mais o animal, que está mais ali no dia a dia com ele, vem trazendo alguma ideia, alguma sugestão, e desse jeito a gente constrói essa cultura de bem-estar e de cuidado com esses animais. Tá? É muito importante a gente não perder isso de foco. Tá? E outra coisa que a gente faz é, sempre que possível, né, desenvolver esse programa de treinamento, né, com o cuidado dos primatas,
A gente sempre conversa muito sobre questões éticas, tá? Desde a equipe lá do camarada que está ali todo dia até o pesquisador de ponta. Então, essa é uma troca, é uma conversa que a gente não pode deixar de ter nunca, né? Muita responsabilidade. A gente lidar com a vida desses animais. Gente, agradeço muito a paciência de vocês, né? Como eu disse pro Fred, eu não sou professora, né? Eu sou de formação, a gente está ali para passar a nossa experiência e às vezes a gente é chamado, né, para conversar com pessoas de outras instituições, mas eu acho que essa troca é muito rica, tá? Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, tiverem qualquer dúvida, meu e-mail está aí para vocês, tá bom? Muito obrigada.